Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Maria Luísa e ao Alcione pelo convite para este depoimento de uma pessoa que participou ativamente da fundação da Federação Brasileira de Psicodrama há 50 anos atrás. Então, eu gostaria de começar meu depoimento citando uma frase da Clarice Lispector, onde ela diz o seguinte, que as coisas começam antes de começar. Então eu vou me ater exatamente aos episódios básicos da formação da FEBRAPE, mas claro que antes desses episódios muitas coisas aconteceram, já tinham acontecido no movimento psicodramático do Brasil. Então, se houver tempo, quem sabe eu fale algumas outras coisas, das coisas que já tinham começado. Mas agora, me atendo exatamente à formação da FEBRAPE, Ronaldo Pamplona da Costa, um querido amigo que faleceu recentemente, me convidou para fazer um trabalho em Curitiba, eram quintanistas, acho que de psicologia, era a primeira turma de psicologia do Paraná, isso aí pelos anos 70 e pouco, né? E lá em Curitiba, então, nós formamos 2 grupos terapêuticos e existia um outro terapeuta, eu era da Sociedade de Psicodrama de São Paulo, e havia o Sebastião de Mello, que também tinha grupos de terapia lá em Curitiba, que era formado pela BPS. Então, chegou um ponto em que esses quintanistas, aí já formados e tal, falaram, nós queremos fazer uma formação. Então, fazer a formação, eram 2 terapeutas, então eu conversei eu era, coincidentemente na época, presidente da SOPSP, da Sociedade de Psicodrama de São Paulo. E o José Manuel D'Alessandro, que era meu amigo, tinha trabalhado comigo no Hospital do Servidor, ele era o presidente da BPS. Então, conversei com o D'Alessandro e falei, olha, nós temos que juntar. Se houve uma cisão, vamos dizer, inicial e nós fundamos 2 sociedades de psicodrama, agora nós vamos ter que nos unir e dar uma formação básica para esses 2 grupos que fizeram terapia comigo e que fizeram terapia com Sebastião de Mello. E o D'Alessandro aceitou a ideia integralmente, então compusemos uma comissão mista para dar a formação teórica de psicodrama, supervisão, etc., etc., com didatas, com professores da Sociedade de Psicodrama de São Paulo e da Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama, BPS. E assim foi feito, né? Então foi uma primeira união que deu a dimensão de que, quem sabe, nós pudéssemos ter uma união maior. Essa ideia eu conversei com o D'Alessandro, ele aceitou integralmente, que era uma coisa muito simples, né? De nós fazermos um congresso a cada 2 anos, por exemplo, como acabou acontecendo, que nós tivéssemos uma norma mínima de formação, norma mínima que desse liberdade às diferentes entidades que estavam se formando de psicodrama no Brasil, pudessem ter outros aspectos, mas acrescentados a um programa mínimo, né? E que fizéssemos um congresso a cada 2 anos. Então, essa era a ideia básica. Coincidentemente, nessa época, eu recebo um convite para uma jornada de psicodrama que aconteceria no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro já havia um movimento estabelecido pelo Pierre Weil. Pierre Weil veio para o Brasil, acho que nos anos 50, se não me engano, por uma das entidades governamentais, para um banco, se não me engano, por um banco, e ele começou um movimento psicodramático no Rio de Janeiro, que depois se estendeu para Belo Horizonte, eventualmente também para Recife, e posteriormente para Brasília, para onde ele mudou e tudo mais. Mas nessa época só havia Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Então, lá conheci o Pierre Rivaio, conhecia de livros, já tinha livros publicados, com Celan Schutzenberger, etc, etc. E então fui participar. O Ronald de Carvalho Filho era o presidente da Sobrap do Rio de Janeiro. Fiquei conhecendo o Ronald, fiquei conhecendo o Pierre Rivaio. E num dos intervalos, esse encontro, essa jornada aconteceu no Hotel Everest Rio, lá em Ipanema, no bairro de Ipanema. Então, no intervalo, eu falei assim, olha, queria conversar com vocês, tal, os líderes aí do movimento aqui do Rio, de Belo Horizonte, que estavam presentes também e tal. Então, subimos no apartamento de um deles, não lembro de quem foi, tinham 2 camas de solteiro, a gente afastou as camas, sentamos todos no chão e eu falei a ideia é a seguinte, aconteceu lá em Curitiba, e a ideia era essa, a gente for ter uma entidade nacional para que a gente possa discutir junto, mesmo que haja divergências, não é? Quer dizer, mas as divergências certamente vão ser desenvolvidas num clima de troca, de interlocução, etc, etc. O Pierre deu a maior força, o Ronald de Carvalho Filho também. Então, resolvemos marcar um primeiro encontro que foi feito em São Paulo. O primeiro foi feito em São Paulo, depois teve encontro em Curitiba, depois teve encontro em Porto Alegre, porque eu também estava trabalhando em Porto Alegre, depois também trabalhei em Florianópolis, então todo o sul, de alguma maneira, já estava movimentado com o psicodrama. E depois fizemos, então, em alguns lugares, e depois acabamos repetindo sempre em São Paulo, porque era mais fácil a movimentação. Havia também um núcleo na Bahia que foi fundado pelo Valdec Barreto de Almeida. O Valdec, que tinha sido meu colega aqui no Hospital das Clínicas, na clínica psiquiátrica, no IPC, ele tinha feito a formação diretamente lá em Buenos Aires e ele levou o psicodrama junto com o Rogas Bermudes, tal, para a Bahia, então tinha já um núcleo da Bahia. Então vejam, nós reunimos 14 entidades de psicodrama, entidades brasileiras, e fizemos todo um trabalho de discutir. Eu fui o coordenador, eleito coordenador dessas reuniões todas, e segui o critério, que acho que é um critério super importante, historicamente, de ser dito, né, que não havia algumas divergências. Eu usei o critério de que quando não houvesse uma aprovação por consenso, nós deixávamos esse ponto para ser discutido para a próxima e para a próxima reunião. E assim chegamos a uma conclusão por consenso, né? Quer dizer, algumas concessões foram feitas de ambas as partes, de três partes ou 4 partes, sei lá eu. Houve concessões e chegou-se a um estatuto básico. E 14 entidades assinaram o estatuto da FEBRAP, que depois foi sendo modificado, adaptado, melhorado, atualizado, etc, etc.